Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz em estar aqui, é a minha segunda ou terceira vez, né? Agora já é definitivo, primeira vez eu vinha, parece que foi no dia de semana, depois eu vim num sábado, agora é domingo. Acho que é um processo, né, pastor? Dia de semana, sábado, agora é domingo, acho que Deus já estava preparando esse tempo, eu sou muito grato. Porque acredito que foi Deus que tocou no coração do pastor para fazer esse convite. Porque a princípio ontem eu não deveria estar na igreja, como eu falei no pastor. Aí eu me espantei, faltava 1 minuto para o culto começar. Aí eu fui no banheiro, tomei o banho. Aí eu chamei o Uber, fui lá, nem passou 20 minutos, o pastor levantou, andando, olhou, falou assim: rapaz, eu quero trabalhar com você. Aí, graças a Deus, aí falou comigo e já tenho conversado com o John, né, a Cássia e o Jefferson, e meu irmão, que eu esqueci o nome, aqui já tem uma galera que eu conheço, que já me fazem convite sempre. Pastor, vem! Eu sempre falo, vou vir, tá bom? Só não sei quando. Mas graças a Deus, e Deus proporcionou esse tempo. Eu acredito que Deus já estava falando comigo faz umas 3 semanas. Né? Eu passei uma desilusão, né? Uma decepção. Estava me recuperando, já faz um tempo que estou recuperado, graças a Deus, só que durante esse tempo eu fui caminhando. Mas as 3 semanas atrás eu fui preparando mensagem assim, sem mesmo ninguém me convidar, pastor. Porque eu sou daquelas pessoas que eu penso caminhando. Eu sentado, geralmente eu não analiso, mas quando eu estou caminhando, eu começo a pensar, a criar. Né? E assim caminhando, Deus começou a falar comigo, trazendo mensagem, comecei a pregar para mim mesmo. Eu dentro de mim, depois eu chegava em casa, eu parava assim, pensava, eu falava assim, Deus está preparando alguma coisa, só não sei o que é, mas está preparando. E por quê? Porque eu preparava a mensagem sozinho, né? Assim que eu preparava a mensagem, mas depois eu me perguntava, mas onde é que eu vou pregar? Onde é que eu vou pregar? Não, vou pregar na rua eu já prego. Quando eu vou para o mercado, prego para alguma pessoa. Né, alguém que passa no trabalho, falo de Jesus para essa pessoa, né? Mas assim, preparar uma mensagem eu nem sabia, mas Deus já estava preparando. Então, por isso que eu agradeço muito, pastor, e eu estou à disposição. Estou à disposição para servir, para obedecer, né? E acima de tudo, pastor, não, como eu costumo dizer na nossa língua, né? Não popa. Se for para repreender, o Senhor pode repreender. Estamos aqui para crescer acima de tudo, né? Exatamente isso. Eu estou aqui para crescer. O pastor já tem um caminho andado no ministério. Acredito o tempo que o pastor tem no ministério é o tempo que eu tenho de idade. Então, o pastor já viu muita coisa e eu preciso dessa experiência. Preciso desse ensinamento. Não sabemos onde o Senhor irá nos levar, mas eu tenho certeza que o presente do dia de hoje é que vai determinar o futuro da manhã. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. Essa mensagem aqui, Deus falou comigo a semana passada. Eu estava pensando em outra mensagem, né? Mas de repente veio essa mensagem, Deus falou, já tem uma mensagem pronta. Um esboço pronto. Né? Eu não gosto de escrever muito, porque se eu escrever muito eu vou me atrapalhar. É isso aí. No livro de João, capítulo 3. Vamos ver capítulo 4, desculpa. Capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o 17. Verso 17. Vamos ver os ensinamentos breves que o Senhor vai falar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que dera a seu filho José.
Estava ali a fonte de Jacó, cansado de viagem. Assentava-se Jesus junto à fonte de uma água. Em outras passagens diz assim, a fonte de água, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque Jesus não se dão com os samaritanos, ou seja, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não possa mais ter sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar o seu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dizeste e não tenho marido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, estamos aqui para ouvir a sua palavra, o que o Senhor tem para nós. O Senhor me deu esse texto, o Senhor me deu a interpretação, mas tenho certeza que o Senhor irá falar conosco. Pai, se for a mensagem da minha mente, eu te peço mais uma vez que troque, que seja o seu Espírito Santo a falar sobre a minha vida, que seja o seu Espírito Santo a falar sobre a igreja. Usa-me apenas como canal de bênção para a sua igreja, para o seu povo. A igreja é sua e a palavra é sua, Senhor. Eu penso a sua presença sobre mim, eu penso a sua presença sobre a sua igreja, meus irmãos, porque nós queremos te ouvir e queremos obedecer a sua palavra hoje e sempre. Amém. Amém? Essa é uma palavra, pastor, que muita gente tem muitas interpretações. Muitos teólogos, também que não são teólogos, mas que pregam a palavra, tem muitas interpretações. Mas aí, Deus tem falado comigo. Tinha uma Bíblia que eu deixei em Cabo Verde. Aquela Bíblia tinha um comentário, uma Bíblia pentecostal. Aqui no Brasil tem muita Bíblia, né? E nós lá dependemos das Bíblias que vêm daqui do Brasil. E eu esqueci aquela Bíblia minha, uma Bíblia pentecostal. Eu gostava muito da tradução que aqui a Bíblia tinha, porque tem uma tradução mais ou menos, além da tradução, ela explicava por baixo. E eu gostava daquela Bíblia. Felizmente eu esqueci a Bíblia quando eu saí de Cabo Verde. Eu tinha mais de 10 Bíblias, eu tinha que escolher algumas Bíblias mais de estudo. E outras eu tinha que deixar porque eu só tinha 23 quilos. 23 quilos, 10 Bíblias já excedia os 23 quilos, né? Bíblia de estudante. Então eu deixei, mas eu trouxe essa Bíblia. Mas eu gostava da versão daquela Bíblia. De vez em quando eu fico lendo, mas parece que eu estou lendo aquela outra Bíblia, mas graças a Deus. E Deus tem falado comigo sobre esta mensagem. O título desta mensagem é o Encontro Maravilhoso. Ou seja, o tema desta mensagem é o encontro maravilhoso, ou seja, encontro transformador. Na vida nós temos tido vários encontros. Encontro de decepção, encontro de alegria, encontro de uma pequena satisfação natural que dura poucos minutos. Mas também temos tido encontro na nossa vida
no nosso dia a dia, encontros esse que marcam para sempre a nossa vida. Encontros esses que marcam e dão uma rota diferente, um novo caminho para a nossa vida. Temos tido um encontro que, quando nós pensamos, a gente pensa dizendo assim que valeu a pena eu ter esse encontro, porque trouxe um divisor de água na minha vida. E um desses encontros, encontramos também na Bíblia, Jesus se encontrando com uma mulher. Primeiramente, se a gente vê aqui, nestes pequenos versículos que nós acabamos de ler, tinha uma conversa, Jesus e uma mulher. Quem era Jesus? Jesus era um judeu, vamos dizer, era um judeu original. E quem era a mulher samaritana? Samaritana é judeu, mas é judeus, metade judeu e metade gentia. Ou seja, os samaritanos são aqueles que abriram-se para se relacionar ou se misturar com outras pessoas que não eram de origem judeus. E os judeus em si, eles são muito exclusivistas. Se é cidade dos judeus, eu sou judeu. Eles não querem se misturar. Então, os judeus que queriam se misturar, viviam em Samaria. Por isso que, se a gente vê aqui, tem uma pergunta, tem uma mulher perguntando, Jesus respondendo. E Jesus respondendo, a mulher perguntando: por que tu me pedes água, se você é um judeu e eu sou um samaritano? Eu sou uma samaritana. Por quê? Nós não conversamos. Ou seja, nós não nos misturamos. Nós não andamos juntos. Por que tu faz isso? Sendo você um homem judeu. Só que aquela mulher ela não sabia que aquele judeu era um judeu Jesus. Era um homem de origem judeu, mas de nacionalidade Jesus. Nacionalidade eterna. Só que Jesus tinha um propósito naquele poço. Jesus não queria somente chegar naquele poço para beber água. Jesus queria quebrar um ciclo que vinha, um ciclo histórico. Jesus queria quebrar um preconceito que existia no passado. Jesus queria quebrar um problema que existia. E assim também é Jesus nas nossas vidas. Nós não temos encontro com Jesus, o encontro é em vão. O encontro que nós temos com Jesus é para mudar a nossa vida para sempre. Nós temos encontro com Jesus, não é somente um encontro para a nossa satisfação, mas é um encontro que traz algo novo em nossas vidas. Como diz assim a palavra de Deus em Isaías, boas novas, boas notícias. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos tornamos pessoas novas. Nos tornamos seres humanos novos, com novas atitudes, nova mentalidade, novo pensamento, nova palavra, porque a palavra de Deus diz assim: aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. E assim, também nós caracterizamos esse encontro. Mas por que meio-dia? Antes disso, a mulher só ia buscar água a meio-dia. Por que meio-dia? Era um comportamento da mulher, era um padrão ir buscar água meio-dia. E Jesus marcou exatamente no meio-dia. Eu gosto muito de louvar, se bem que eu não tenho o dom de cantar, pastor. Eu gosto muito de louvar, né? Mas eu não tenho o dom de estar aqui, porque se eu estiver aqui para dirigir um louvor, eu vou para frente, depois volto atrás, vou para frente, depois eu fico me atrapalhando sozinho. Mas tem um hino que nós gostamos de cantar, eu acho que aqui também gostam, que diz assim: neste dia feliz, neste santo lugar, amém, eu marquei um encontro com Deus, seu amor é real, a sua paz gozarei. Eu marquei um encontro
Jesus havia marcado um encontro com aquela mulher, sem aquela mulher saber. E Jesus marcou um encontro com você hoje e neste lugar. Jesus marcou um encontro porque Ele tem algo novo para você. Cada dia na presença do Senhor é algo novo que acontece nas nossas vidas. O nosso encontro com Jesus nunca é o mesmo encontro. Todos os dias que a gente vem para a igreja, não é o mesmo dia, não. Eu vim no sábado, no domingo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu vim no domingo e no domingo que vem eu não vou porque não é a mesma coisa. É algo diferente. Se a gente vê aqui, na Bíblia, no verso 4 diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Deixa eu explicar uma coisa. Devido à briga que existia entre os judeus e os samaritanos, os judeus estavam numa outra cidade. A gente vê que Jesus ia para Galileia, uma coisa dessa, ou saía da Galileia, para ir para Judeia, ou para outra cidade, tinha uma montanha. Aquela montanha é grande, é uma montanha muito grande. Então, o caminho mais fácil é atravessar pelo meio, passar pela Samaria, para chegar a outra cidade. Só que os judeus, tão rijos que eles são, de vez em quando também acontece isso no nosso meio, né, pastor? Eles davam a volta à montanha, eles não passavam para Jerusalém, eles dariam a volta, giravam a montanha para chegar na outra cidade. Eles não passavam a Samaria. Aí Jesus diz assim: eu vou passar em Samaria. Lhe era necessário para quebrar. Mas para quebrar quê? Para deixar as boas novas. Porque eles também precisavam ouvir a palavra do Senhor. Lhe era necessário atravessar Samaria. Lhe era necessário chegar na sua vida. Lhe era necessário Jesus falar com você. E era necessário Jesus chegar em você, lhe dar uma orientação, dizer assim: filha, hoje eu quero que você vá para a igreja. Filha, hoje eu quero falar com você. Filha, hoje é necessário que você venha, porque eu tenho uma palavra com você. E aquela mulher chegando lá no poço, caminhando no poço, inocente, sem saber que ela poderia encontrar no poço. Aí ela encontra um homem, pela vestimenta, ela já reconhece que é um judeu. Assim que ela chega no meio-dia. Mas vamos voltar um pouco atrás. Por que era meio-dia? Por que aquela mulher ia buscar água meio-dia? Por causa do problema que ela tinha. Jesus sabia do problema. Mas ela sempre no meio-dia ia buscar água. Por quê? Geralmente, eu não sei aqui, mas no interior tem isso, né? Lá também tem. Né? Lá em Angola, na África também tem. Água se busca, aquelas pessoas que às vezes não tem aquela possibilidade de, antigamente, né, hoje todo mundo tem, mas antigamente aquelas pessoas que não tinham possibilidade de colocar a torneira, água em casa, eles iam buscar água no vizinho. Eu cresci também nessa. E é de manhã, não é de dia, não é no meio-dia, era de manhã, pastor. Enquanto está cedo por causa do sol. Então aquela mulher ia sempre no meio-dia. Por que no meio-dia? Porque o poço estava vazio, já não tinha mais ninguém. Ela não queria conviver com ninguém. Porque ela tinha um problema. E esse problema lhe desafastava das pessoas, lhe desafastava da convivência. Então ela ia sempre no meio-dia e buscar água. Será que não nos dá uma lição esse meio-dia? Já percebeu que quando nós temos problema, pastor, nós nos desafastamos? Eu sou um deles também. Quando eu tenho um problema, eu me desafasto. Às vezes é tendência natural do homem, né, pastor? Quando tem problema, ele se isola. E exatamente isso. Nós, quando temos problema em nossas vidas, às vezes nós queremos nos isolar. Nós não queremos estar próximo das pessoas. Às vezes, mulher é mais fácil, gosta de conversar.
Mulher gosta de se abrir, conversa, vai com as amigas, vai conversando. Mas nós homens, às vezes a gente se isola, a gente fica no nosso canto. Às vezes a gente fica a pensar como é que nós vamos resolver esse problema. Ficamos a maquinar na nossa mente e nos isolamos, acabamos de nos isolar. Às vezes isso faz mal. É prejudicial às vezes. E esse problema nós encontramos também com essa mulher. Ela ia no meio-dia porque não queria conversar com ninguém. Só queria chegar, pegar a água e levar. Chegar, pegar a água e levar. E Jesus falasse: hoje chega. Hoje o teu problema será resolvido. Hoje o teu problema será resolvido. Hoje a sua doença será sarado. Hoje aquela porta fechada será aberta. Aquele problema familiar será resolvido. Aquele problema no trabalho será resolvido. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas Jesus chegou esta noite dizendo assim, que hoje o seu problema está resolvido. Está resolvido. Oh, Jesus. Ele está aí passando. É só você ouvir a voz. Ele está aí passando. Está dizendo assim que hoje eu cheguei para resolver. Hoje Jesus chegou. Jesus chegou. Fala assim: Senhor, eu estou aqui. Eu sou aberto, Senhor. Porque Ele diz assim que eis que eu estou à porta e bato. Ele não entra sem permissão. Ele entra com permissão. E é necessário você dizer assim: Senhor, estou aqui. Meu coração está aberto. És bem-vindo, Espírito Santo. Faz morada. Então aquela mulher chegou, Jesus pediu água, puxando uma conversa. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava cansado, fisicamente, mas espiritualmente Jesus tinha um propósito. Jesus chegou, começou a conversar com a mulher. De vez em quando nós como crente na rua, né, isso, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas no passado já aconteceu comigo. Essa mulher tinha noção que vinha um Jesus. Digamos que ela era crente. Vamos dizer assim. Digamos que ela era crente. Tinha noção quem era que Jesus viria. Não, Jesus viria o Messias. Para resolver o problema que existia. Ela já tinha essa noção na mente dela. Porque é algo que foi falado desde os profetas. Então ela tinha noção. Só que ela, mesmo Jesus tocando no assunto, ela desviava do assunto. Muitas das vezes, estamos a conversar algo importante e às vezes a gente se dá de inocente, né, pastor? Se dá de inocente. Alguém está falando, às vezes a gente tem a solução, né? Às vezes nós temos a solução, a gente se põe de inocente. Trocamos o assunto. E estava acontecendo com essa mulher. Mulher, dá-me de beber. A mulher levava para outra conversa. Como você não tem? Eu só quero água, mulher. Eu só quero água. É muito mais fácil, naturalmente. Ela quer água, ela tem tudo, né, para dar água para Jesus. Pegar a água, pegar o balde, tirar a água, dar um pouco de água para Jesus, Jesus beber e ir embora. Mas não, ela ficava rodeando Jesus. E Jesus estava gostando daquela conversa. Jesus estava amando daquela conversa. E Jesus pediu para ela. E ela falou assim: eu não posso. Como é que você me pede água, você sendo um judeu? Eu sou uma samaritana. Eu não posso te dar água. Do jeito nenhum, porque nós não nos damos bem. E a conversa vai rolando, a conversa vai rolando, a conversa vai rolando. E ali, Jesus Cristo Jesus Cristo levou ela num ponto em que ela se revelou sem ela mesmo saber. Muita gente ignora, pastor, uma expressão que está aqui bem escondida, que diz assim. A mulher fala assim: Senhor, o poço é fundo.
quando ela diz que o poço é fundo, ela revelou que ela precisava de Jesus. Amém? Senhor, o poço é fundo. Agora vamos analisar o que era fundo. O poço ou os problemas dela? Pastor? Pensamos uma coisa, o que era fundo? O poço ou os problemas dela? Eram os problemas dela que desafastava ela da comunhão com outras pessoas. Porque se ela não tivesse problema, ela não deveria ir no meio-dia. Mas porque ela ia no meio-dia, então ela tinha problema. E ela falou que o poço é fundo. Jesus olhou e diz assim, chegou no bom assunto que eu queria. E quando toca neste assunto, Jesus começou a conversar e diz assim, se você me der a água, eu vou te dar uma água que jamais você terá sede. Ela falou, então, dê-me de beber. Porque ela pensava que Jesus não conhecia a vida dela. Muitas das vezes nas nossas vidas, nós pensamos que Jesus não conhece. Tem situações que estão em nossa vida, nós queremos resolver com as nossas próprias mãos. Nós não queremos ser dependentes na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente quer resolver as coisas na nossa força. E muitas das vezes quando dá errado, que na maioria das vezes, é quando a gente fala com Jesus. É quando a gente pede a Jesus. É quando a gente vem no pastor e pede orientação. Depois de dar errado. Ela conversava com Jesus sem saber que Jesus conhecia a vida dela. Jesus conhece tudo que está na sua vida. Jesus conhece a minha vida. Na maioria das vezes, Jesus só quer que você fale com Ele. Numa voz mais suave, mais mansa. De vez em quando você perde o sono de noite. Jesus só quer que você fale com Ele, só isso. Ele só quer te ouvir. E quando ela falou, então, dê-me de beber. Jesus Cristo disse assim, você disse muito bem. Vai buscar o seu marido. Porque este que você está com ele também não é seu, é o quarto. Ela viu alguém que conhecia a vida dela. E aí ela se abre, por acaso você é um profeta? Ela sempre puxava a conversa por um outro lado, mas Jesus sempre se focava na vida dela. Jesus se focava sempre nela. Ela é que era importante. Naquele exato momento não eram os outros que estavam lá, é ela que era importante. Neste exato momento você é o centro que Jesus quer resolver o problema. É você. É eu. Somos nós. Não é os outros que não estão aqui. É você. Jesus só queria resolver o problema dele individualmente. E é isso que Ele quer fazer também com você. Resolver a sua vida individualmente. Ele não vai te expor. Jamais. Ele jamais vai nos expor também. Jamais. Ele só quer resolver o nosso problema individualmente. Na igreja, com o pastor no gabinete, às vezes pelas situações que acontecem na vida, Ele vai, e Ele está fazendo isso. É Jesus resolvendo, é Jesus quebrando barreiras, é Jesus chegando na sua vida, é Jesus chegando na vida daquela mulher, mostrando, já passaram mais de 2000 anos, mas essa história é para nós. Eu não sei como é que você chegou aqui, meu irmão. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu só sei que eu entrei aqui para ouvir o que Deus tem para falar para a minha vida. E sendo instrumento, eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Que Jesus, Ele está ali para resolver alguma coisa na sua vida. Se está tudo bem, dê glória a Deus. Se está faltando de alguma coisa, fala, Senhor, eu estou aqui. Se coloque em pé. Jesus, eu estou aqui. Eu vim aqui para te buscar. Mas como mais do que esta mulher,
mais do que esta mulher, que a Bíblia se referiu, que a Bíblia falou, que o Senhor foi ao seu encontro. Eu estou aqui, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor veio ao meu encontro esta noite. Eu tenho certeza que o Senhor veio ao encontro do meu irmão, da minha irmã, esta noite, para poder resolver. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e o Senhor vai resolver, porque nós sabemos quem é o Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo na vida de cada um, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. E faça a mudança, faça a alteração, Senhor. Faça, Deus, de acordo com a sua vontade, meu Deus. Se for para mudar, muda, Senhor. Oh Deus, estamos aqui, Deus, para ouvir e obedecer a sua palavra, Senhor. Assim como a mulher samaritana teve encontro com o Senhor, através destas palavras, Senhor, nós também iremos ter. Nós também tivemos, Senhor. E também, Senhor, o Senhor falou conosco. O Senhor resolveu. Entregue a sua vida ao Senhor. Ele diz assim: quem beber desta água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Quem beber, quem meditar, quem obedecer, quem viver de acordo com a palavra, jamais será o mesmo. Jamais será a mesma pessoa. Porque a palavra do Senhor nos diz que seremos novos todos os dias. Seremos novos todos os dias. Seremos novos todos os dias. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Renova nossas vidas, Senhor. Renova a vida dos meus irmãos. Que essa palavra, Senhor, essa breve palavra, que não seja apenas uma palavra, meu Deus, mas que seja um ensinamento para nossas vidas. Somos gratos, Pai, porque o Senhor ainda fala conosco, e o Senhor sempre fala conosco. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Quero convidar você à frente, se você deseja uma oração, se essa palavra tocou o teu coração. Eu vou pedir ao pastor Pio que ore por você. Enquanto o ministério canta, você pode sair do seu lugar e vir à frente em nome de Jesus. Se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos.
aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração como a ferida. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Obrigado, Senhor. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor conhece as nossas vidas. Pai, neste exato momento eu quero entregar a vida da minha irmã na sua mão, Senhor. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as vontades, mas o Senhor conhece o que eles atravessam dia após dia. Pai, eu quero consagrar elas, o poder que é na sua palavra, o poder que é me dado através do Espírito Santo. Oh, que o Senhor opera, quebra todo tipo de barreiras que o inimigo tem colocado. Oh, Senhor, eu dedico tudo que eles têm feito na sua mão, meu Deus. Se alianças que o inimigo tem tocado e criado, nós quebramos hoje na autoridade que é na sua palavra. Oh, Espírito Santo, vem agora na vida deles. Nós convidamos teu senhorio. Oh, Deus, visite agora, Senhor. Restaura agora, Senhor. Anima agora, Senhor. Motive agora, Senhor. Oh, Senhor, como a sua palavra diz, e esse encontro seja um encontro transformador. Por isso que, meu Deus e Pai, eu entrego a vida da minha irmã nas suas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje para sempre. Oh Deus, nós te entregamos e pedimos a Ti. Aleluia. Amém. Diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que Ele venha.